Isso aqui é o seguinte, cara. Eu vou contar um negócio pra você. Uma pessoa que tem hoje, vamos lá, uns 16 anos, certo? Uns 16 anos. Quando rolou a Lava Jato, né? Essa pessoa era muito criança, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu era bem criança, quando eu tinha, sei lá, uns 5, 6 anos, assim... Hã? Eu lembro de umas notícias assim, eu lembro de uns nomes, tipo assim, Zélia Cardoso de Mello, PC Farias, né? Eu lembro antes de eu me interessar por política e tal, quando eu tinha, sei lá, sei lá, uns 18 anos, eu lembrava dessas notícias de quando eu tinha uns 6 anos, assim. Zélia Cardoso de Mello, né? Esses nomes, né? Por exemplo, a família Barbalho, eu já ouvia esse nome, Barbalho, já ouvia uma notícia, mas eu não entendia muito porque... Eu era muito criança e eu fiquei com essa sensação depois, quando eu tinha uns 18 anos, de que algo muito importante aconteceu e eu meio que era vivo nessa época, mas eu não sabia muito bem o que era. Tá? Você que está nessa live, você provavelmente é mais esclarecido do que eu era quando eu era criança, né? Então você é um cara que hoje, se você tem seus 16, 17, 18 anos, você sabe mais da Lava Jato, que é algo de quando você tinha aí os seus 5, 6, 7 anos, do que eu, quando eu tinha 16, 17 anos, sabia das notícias de quando eu tinha 5, 6 anos. Então você sabe muito bem do que aconteceu na Lava Jato, você lembra, né? Você lembra não, você sabe o que rolou, etc. Só que quando você vive aquilo adulto, é diferente. Então, eu vou explicar pra vocês. Eu lembro da sensação, eu lembro de ir pra casa da minha avó. Eu lembro que eu fui jantar na casa da minha avó. Meu, sair do trabalho, um milhão de coisas pra fazer e tal. Eu lembro a sensação, chegar na casa da minha avó e ouvir a notícia da Globo de uma ligação vazada entre o Lula e a Dilma. A ligação do tchau, querida. Eu lembro de... Mano, agora ele se fudeu. Pelo amor de Deus. Tá muito claro o que tá acontecendo. Como assim, velho? Tchau, querida, vou te mandar o papel. Tá muito claro o que tá rolando. Eu lembro da sensação disso. Tá? Eu lembro da sensação... de você estar, sei lá, em 2015, né, depois que a Dilma ganhou a eleição em 2014, e ver os protestos começarem a crescer. Porque eu lembro que quando a Dilma ganhou em 2014, e por que eu já vou chegar onde eu quero chegar aqui. Eu lembro quando a Dilma ganhou a eleição que eu fiquei absolutamente assim desesperançoso, pra mim foi muito ruim, e eu lembro que teve um pedido de recontagem de votos, e eu lembro de ter pensado assim, nossa, que besteira. Tá, claramente, na época o líder da oposição era o Aécio Neves, né? Claramente eles estão fazendo isso aí, o PSDB tá fazendo isso, né? Pedindo recontagem de votos pra falar que tá fazendo alguma coisa, mas não vai dar nada. Tipo assim, a Dilma ganhou, não tem o que fazer. E eu lembro de começar a ver notícias sobre protestos pedindo impeachment da Dilma. E no começo eu tava meio, tá bom, vai. O outro vai falar que vai pedir contagem de voto, o outro tá falando que vai pedir impeachment, não fala da porra nenhuma. E eu lembro, em 2015, quando eu comecei a falar, peraí, velho. Eu acho que a parada vai acontecer, mano. Acho que tem uma chance, cara. Eu acho que tem uma chance. Porra, eu acho que tem uma chance. E aí começa a vir um monte de notícia de Lava Jato e papapá. Por que eu estou dizendo isso? Você, que tem aí os seus 17, 16, 17, 18 anos, eu sei a sensação de você também querer viver algo épico. De você também querer fazer parte de algo que vai mudar a história do seu país. E eu vou te falar uma coisa. Você agora, você tem a chance de fazer algo mais épico do que a Lava Jato. Tá? Isso aqui é uma coisa que eu discordo do Renan, tá? Por quê? O impeachment da Dilma é a queda de um governo. Você troca um governo de um país. Você muda o direcionamento executivo de um país. Só que o que eu acho que está acontecendo agora é algo ainda mais grave, porque nunca aconteceu na história do mundo. Impeachments de presidentes são coisas relativamente comuns nas democracias. Impeachment de ministros da Suprema Corte é uma coisa super rara, só que do jeito que pode acontecer agora, é mais incrível ainda. Só uma coisa, o que você colocou na capa hoje? Toffoli, tá? Dá like na live, tá? Dá like na live. Eu vou te falar. Você vai começar, a partir de agora, a ver notícias que, quando você começa a costurar as notícias, você começa a enxergar que, cara, alguma coisa muito, muito grandiosa pode acontecer. Quer ver uma coisa? Põe na tela essa notícia. Essa notícia é de ontem, né? De manhã. Dinheiro é jogado pela janela
durante a operação que investiga a Rio Previdência e o Banco Master. Esse é o tipo de notícia que gera comoção, gera curiosidade e mostra um diagnóstico de uma coisa muito grave acontecendo. Isso aqui parece uma caricatura. Isso aqui parece uma zoeira, um esquete, um quadro de humor. Mas é real. E você que tem seus 16, 17 anos, como eu falei, você está vivendo isso agora. Você está vivendo a Lava Jato do teu tempo. Você é o tipo de cara que você foi na primeira manifestação do Banco Master, você sentiu ali como era mais ou menos o clima. Você foi na segunda, você vai na terceira, você vai na quarta, você vai na quinta, e você vai sentir a evolução política da percepção popular e das notícias. Você vai viver isso. Entendeu? Então, pegue esta oportunidade e sinta, cara, a transformação que você pode fazer. Mais uma vez, quando eu era criança, eu já contei essa história várias vezes também. Eu tenho uma tia petista, tá? Bem petista. E ela me mostrou já inúmeros registros da vida dela, né? De quando ela era jovem, de quando ela ia, por exemplo, para as manifestações das diretas já. Ela tem uma foto que tá ela segurando uma faixa, tá ela, o Fernando Henrique e o Fernando Gabeira. Né? E eu lembro quando eu era criança, eu olhava aquela foto, né, que o Fernando Henrique era presidente. Eu falei, caramba, mano, a minha tia tem uma foto com o presidente da República segurando uma faixa, velho. Né? E minha tia tomou já bomba de gás lacrimogênio, apanhou da polícia. E ela era fotógrafa jornalística, né? E na época que as câmeras ainda eram manuais, tu tinha tudo aquele charme de você ter toda a dificuldade de tirar uma boa foto, não sei o que lá. E eu olhava meio que com anseio de um dia poder fazer parte de uma coisa assim. E eu já fiz e eu continuo fazendo. Você, mais uma vez, você que é jovem, você provavelmente ouviu alguma história do seu pai. Ainda que os anos 90 foram muito mortos em termos de política, né? Mas você pode fazer parte de uma coisa grandiosa. Volta a notícia na tela. Olha isso daqui. Pessoa que estava em apartamento alvo de busca e apreensão em Balneário Camboriú, Santa Catarina, chegou a arremessar uma mala cheia de dinheiro pela janela. Vamos lá, desce aí. A Polícia Federal deflagrou na manhã dessa quarta-feira, dia 11, a terceira fase da Operação Banco de Papel, que investiga crimes contra o sistema financeiro relacionados à gestão de recursos da Rio Previdência, Fundo de Previdência do Estado do Rio de Janeiro. Lembrando, tá? Por que isso tem a ver? Por que isso é uma coisa muito prejudicial? Porque vários fundos de pensão, várias previdências, ou seja, o futuro de muita gente que vai se aposentar, apostou no pilar Banco Master. Investiram em títulos do Banco Master. Então Daniel Vorcar roubou muita gente. Tá? Vamos lá. Segundo a PF, ao chegarem para cumprir um mandado de busca e apreensão em um imóvel em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, um dos ocupantes do apartamento, que fica no 30º andar do prédio, arremessou pela janela uma mala cheia de dinheiro em espécie. Ao todo foram encontrados R$429 mil jogados no chão, segundo a contagem da Polícia Federal. Olha isso, velho. Olha isso, cara. O Brasil tem histórias, cara, que são... Em filme você ia achar que era forçado. Os caras roubam apartamentos e encontram R$50 milhões em malas de dinheiro. Aí tá, o que aconteceu com esse cara? Esse cara hoje, ele é secretário de segurança, se não me engano, da Bahia. É inacreditável, né? Desce aí um pouquinho. Além do dinheiro, foram apreendidos 2 veículos de luxo e 2 smartphones. Nessa etapa, os agentes cumprem 2 mandados de busca e apreensão nos endereços ligados aos investigados dos municípios de Balneário Camboriú e Itapema, em Santa Catarina. Desce mais. As ordens judiciais foram expedidas pela Sexta Vara, né? Com base em uso de obstrução e ocultação de provas. Desce aí. Olha a foto do cara jogando o dinheiro pela janela, cara. Olha isso. Olha isso. Põe pra frente aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Essa imagem de helicóptero. Esse dinheiro provavelmente caiu no quintal de uma outra casa, é isso? Imagina, velho. O cara olhou e falou, mano, tem dinheiro no meu quintal, velho. Cara, olha, eu vou te falar. Né? E aí sai aqui, na terça-feira, o ex-presidente da Rio Previdência, Davis, olha como o cara se escreve, olha o Davis, cara, olha o nome do Davis, velho. Escreve Davis. Davis Marcon Antunes foi preso por agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal em Itatiaia, no sul do Rio de Janeiro.
após ser tornado aos Estados Unidos. Ele é suspeito de obstrução de investigação e execução de prova. O objetivo da nova fase da operação é localizar e recuperar bens, valores e objetos que teriam sido retirados do apartamento do principal alvo da operação durante a etapa anterior, deflagrada em 23 de janeiro. A operação Barco de Papel, vamos lá. Apura supostas irregularidades na aquisição de letras financeiras emitidas pelo Banco Master e instituição desce aí um pouquinho. Os caras são demais, né, velho? Vamos lá. Aí não, volta no tweet do Sam Puncher. Põe aí, põe na tela. Não, mas é porque ele coloca uma coisa assim. Cenas que lembram o auge da Lava Jato, né? É exatamente o que eu tô falando aqui, inclusive. Quem viveu a Lava Jato sabe qual a sensação de você ver as coisas escalando. Sabe, você, porra, meu, pegaram um negocinho aqui. Nossa, pegaram isso. Nossa, teve... Caramba, ligação. Que eu lembro, a ligação foi uma coisa muito emblemática. A ligação assim, tipo... Tchau, querida, sabe? Tipo, eu vou mandar o Bessias, que hoje pode ser indicado pro ministro Supremo, né? Inclusive tá demorando, né? Mas posso falar uma coisa? Pode falar. Eu acho que agora ele tá bem preocupado. Porque, mano, com esse escândalo do Toffoli e esse escárnio todo vindo à tona, tipo assim... Se a população se revoltar, meio que não vai dar pra ele ser indicado, tá ligado? Tipo assim, os senadores vão falar, mano, já estamos com a faca nos dentes mesmo, e é isso aí, vamos pra cima do Toffoli e não vai ter indicação porra nenhuma de Bessias aqui. O cara vai ter aquela sensação de quem, quase, se ele não for, né? Porque foi muito grave, cara, essa ligação, só pra vocês terem uma ideia. O Moro, vamos lá, o Moro vazou ilegalmente, né? O juiz de uma operação, ele não pode vazar isso pra uma imprensa. Né? Só que o Moro foi muito pragmático, porque ele entendeu o seguinte: se não tiver comoção popular, isso aqui não vai andar, velho. Tem que ter comoção popular. E ele vazou isso pra Globo. E teve, e funcionou. Tá, o meu canal começou a crescer por causa disso. Que foi quando teve esse... Tecnicamente ele não vazou, ele tirou o sigilo das provas. Tecnicamente. Bom, né? Assim... Eu não sei, mas curiosamente a Rede Globo postou antes de todo mundo, né? Mas enfim, o lance é o seguinte. Na época, quando teve isso, imediatamente depois, teve uma manifestação contra a Dilma, na Paulista, que foi a primeira que eu fui, porque eu não acreditava muito em manifestação. Eu fui com meus amigos, que foi quando deu... Eu já contei essa história também, né? Me xingaram lá na manifestação, xingaram a gente, né? Seus coxinhas, não sei o que lá. Aí meus amigos falaram, mano, vamos na mais. Porque aí os caras marcaram uma pra defender a Dilma. Vamos lá os caras xingar os caras, vamos sair na mão? Vamos embora. Sabe aquelas coisas de conversa de bar? Vamos marcar. E aí, beleza, todo mundo esqueceu. Eu tava com a moto em cima na outra. Acho que era sexta-feira, se não me engano. Já tava com a moto em cima da Saveiro pra ir pra manifestação. Pra ir pro motocross. Eu falei, caramba, hoje é a manifestação dos caras. Porra, acho que eu vou pegar minha câmera e vou lá fazer pergunta. E foi isso. Tá? Sabe quem foi comigo, né? O irmão do papai. Foi o irmão dele que foi comigo. Na minha primeira manifestação, o Felipe. Aí fomos e filmamos. E a partir dali, cara, ninguém segurou mais o bonde. O que eu tô falando é o seguinte, cara. Pela primeira vez na história do Brasil, um ministro do Supremo está sem sono. Você pode ter certeza absoluta que o cara tá perdendo sono. Você pode ter certeza absoluta que o cara tá dormindo assim, tipo... Mano, o que eu fui fazer, velho? Acho que deu merda. E nós vamos chegar lá, tá? Como estamos de audiência em like, Ana Ering? 4.173 pessoas ao vivo e 1.700 likes apenas. Pessoal, dá like na live, cara. Pô, 4.000 pessoas e 1.000 likes, vocês estão tirando? Dá like na live aí, cara. Aperta o botão do like, porra. Nossa, né? Vai lá. com o carinho que eles dão. Não, vai lá. Rapaz, tá vendo, né? Vocês estão vendo, né? Próxima. Que a gente vai chegar agora, nós vamos chegar de fato no alvo. E hoje de manhã eu recebi algumas ligações, tá? Eu vou contar uma coisa de off antes de contar a notícia. Essa notícia é tão importante, ela é tão surpreendente que eu recebi a ligação de um advogado, tá? Que é um advogado low profile, um advogado importante. Low profile no seguinte sentido, ele não se expõe nas redes, tá? Mas ele é um cara bem importante. Ele me ligou e falou, cara, eu tô pensando em gravar vídeo, cara. Porque isso é o fim da república, cara. Tô pensando em gravar vídeo. Aí eu falei pra ele, eu te aconselho a não gravar. Te aconselho a não gravar porque é o seguinte, cara. Você vai se expor, né? Você não vai ter um boom nas suas redes, porque né, não é um vídeo que vai... Então você não vai ter o bônus, mas você vai ter o ônus. Mas o lance é o seguinte.
O fato desse cara me ligar querendo gravar vídeo é que gera uma indignação genuína em pessoas que já estão acostumadas com putaria. Sabe, todo mundo sabe que o Brasil... Todo mundo sabe que o Brasil é um antro de corrupção. Nós somos o pior país em termos de percepção de corrupção. E isso cruza uma linha que as pessoas falam, não, cara, mas aí também já é demais. O Igor do Flow fez um vídeo, né, que eu reagi, inclusive, eu ia soltar hoje, mas soltei o do Toffoli, talvez vá mais tarde. O Igor do Flow, que nunca falou nada sobre isso, deu uma coringadinha ali contra o Alexandre de Moraes. E muita gente falou, ah lá, o Monark estava certo, não tem nada a ver. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, inclusive. Nada a ver. O Monark estava errado, tá? Mas o fato de você começar a ver essas coisas, chega um ponto que você não... Eu vou fazer uma analogia nada a ver. Moto, geralmente moto, fala assim, quando você perde o grau da moto, você não levanta ela mais. Então assim, sabe quando você pega uma moto pesada, ela passa de um ponto que você não consegue mais segurar, ela cai no chão? Quando ela perde o grau, você não segura mais. Nós estamos perto dessa linha. Nós estamos perto da linha que assim, mano, vai passar de um ponto que não tem mais como segurar as consequências. Nem você sendo o Toffoli, nem você sendo o ministro do Supremo. Entendeu? Vamos lá, põe na tela a notícia. Relatório da Polícia Federal sobre Toffoli tem Vorcaro combinando pagamentos para a empresa do ministro. Isso aqui, cara, é um absurdo tão grande, porque assim, como é que pode um juiz da Suprema Corte estar julgando uma pessoa e se descobre que esta pessoa está pagando esse juiz? Isso nunca aconteceu na história. Eu ouso dizer o seguinte. Eu acho que isso nunca aconteceu na história do mundo. Eu acho que se você pegar a história das Supremas Cortes em todo o planeta, você nunca viu a Polícia Federal de um país descobrir que o julgado por um ministro do Supremo Tribunal, da Suprema Corte, pagava esse ministro, assim, tão descaradamente. Eu duvido você achar um negócio desse. Se você achar, me manda aqui no chat, sério, de verdade. Eu não tenho conhecimento. Eu perguntei aqui pra galera, falei, vocês já ouviram falar de algo? Não. Esse advogado, inclusive, que eu tava conversando com ele, eu falei, cara, você já ouviu falar de algo assim? Ele falou, não, cara, eu acho que isso é a primeira vez que acontece no mundo, tá? Inclusive, você achou aquele vídeo que eu mandei, o áudio lá? Não achou? Mas Eu vou pedir pros universitários. Pede pros universitários. Então, vamos lá, vamos lembrar. O Toffoli estava dizendo que ele não tinha resort. Não, o resort não é meu, não tem nada a ver com o resort. Aí aparecem quais evidências? Ué, você tem uma casa, uma área privativa com uma casa no melhor lugar do resort para você. Você fez festas para sua família nesse resort, com a sua família inteira lá. Você fez festas para celebridades ali. Tem um vídeo... No mesmo frame, você dando um sorriso e o Ronaldo Fenômeno saindo de uma lancha para ir pro teu resort, cumprimentando ali uma funcionária, dando um abraço nela, etc. Você tem depoimentos de funcionários, você tem fotos, você tem trechos de vídeos de pessoas que te filmaram escondido lá dentro. No resort, inclusive, tem um cassino, que é só... o cassino é só um... Só um tapinha na tua cara, assim, né? Tipo, o cara já te desrespeitou, chutou tua cabeça, te derrubou no chão... Pôs fogo na tua casa, ele só dá aquele tapinha na cara só pra te humilhar. O cassino é tipo assim, mano, até bet tem aqui. Aí tem a foto de uma criança do lado de uma máquina de cassino, que é tipo assim, é um tapa na cara com uma cuspida. Seu lixo, pá. É isso. É isso. Aí não, que eu não sei de nada, que eu não sei de nada. Aí o Metrópole faz um baita trabalho. Um baita trabalho. Os caras vão na casa do dono do cotista, né? Do resort, que é o irmão do cara. Chega lá na sede da empresa. Vamos lá, o irmão do Toffoli tem uma empresa que é dono das cotas do Tayaya. Vamos na sede da empresa. Chega na empresa, é uma casa meio velha, com o piso quebrado, do irmão do Toffoli, cuja esposa do irmão do Toffoli nem sabe do que se trata. Posso falar aqui? Eu não sei se eu vou ter problemas legais, mas isso não é característica de um psicopata? Isso não é característica de um psicopata? Fala se não é. Porque é o seguinte, vamos supor que eu roubei, sei lá, bilhões de reais. Eu, não tô falando de ninguém, tô falando eu roubei bilhões de reais. Aí eu deixo o meu irmão morar numa casa que o piso tá meio quebrado. Tipo, eu tenho bilhões de reais. Eu uso o meu irmão como laranja numa empresa que eu tenho, que eu ganho bilhões. A sede da empresa que eu uso ele de laranja é a casa dele e a casa tá com o piso quebrado. Puta que pariu, velho. Nossa senhora, cara. É tipo...
Não dá pra entender. Não dá pra entender. Mas aí qual é o grande plot twist? O Toffoli, que não tem mais como negar, irmão. Os caras pegaram o celular do Daniel Vorcaro, tinha mensagens dele falando, não, paguei o Toffoli, etc, etc. Aí foram verificar os pagamentos o pagamento tá lá. Puta, tá lá. O pagamento aconteceu. E aí, Toffoli? Aí o Toffoli vai lá. Não, veja bem. Isso aí é que eu tenho não sei o que lá e parará. Antes de eu ler essa notícia, vamos continuar. Pode continuar. Não, mas continua na ordem lá pra gente chegar na justificativa do Toffoli, Mas né? é isso aqui, né? Que você tinha pedido? Boa. Tá, vamos lá. Vai na próxima, porque aí o Toffoli falou o seguinte, não, na verdade é o seguinte, cara. Eu tenho uma empresa e essa empresa foi vendida e ele tá me pagando essa empresa que... mas você falou que você não tinha empresa, cara? Isso aqui é mais grave. Dá uma olhada na próxima notícia aqui, ó. PF encontra citações a políticos em celular de Vorcaro desde 2022. Celular de dono do Master tem trocas de mensagens e citações de parlamentares com foro privilegiado. A Polícia Federal encontrou menções a políticos com foro privilegiado no celular do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que teve sua liquidação extrajudicial decretada em novembro. Segundo relatos feitos à CNN, a perícia concluída pela PF identificou conversas de Vorcaro com deputados e senadores desde 2022, incluindo pelo menos um presidente de partido político. Além disso, haveria citações a parlamentares feitas em trocas de mensagens de Vorcaro, Fabiano Zettel e também entre empresário e cunhado do banqueiro. Cara, se você tem mensagens entre a família falando dos... Muito provavelmente tá meio escancarada a merda ali. Ô Luiz, arruma uma aguinha pro tio, por favor. Não, o Ezequiel entrou aí. Tamo junto, Ezequiel. Desce aí um pouquinho. Desce mais. De acordo com a pessoa, há uma tempestade de menções a política comparável à delação de executivos do Odebrecht no auge da Lava Jato. Você tá começando a sentir o cheiro, não? É Lava Jato do teu tempo, irmão. É Lava Jato do teu tempo. A próxima manifestação, se a gente chamar e você não for, meio que fecha a porta e entrega o Brasil às raposas. Se a gente te chamar para a próxima manifestação e você não for, aí também eu não sei mais o que fazer para você se indignar. Tá, vamos lá. Com a citação de parlamentares, fica praticamente descartada a possibilidade do caso Master sair do STF, né? E descer para a primeira instância, além de gerar uma nova escalada na crise política em torno do assunto. Em nota, a defesa de Vorcaro diz que tem preocupação com o vazamento seletivo de informações, que acaba por gerar constrangimentos indevidos, favorecer ilações e a construção de narrativas equivocadas além de prejudicar o pleno exercício do direito de defesa. Desce aí um pouquinho. Aí tem mais aspas dele, desce mais. Acabou. E aí, cara, o que acontece, tá? O que acontece? Isso também é emblemático, tá? Eu não lembro. Alguém no chat me diga. Eu não lembro disso acontecer na história do Brasil, tá? Eu não lembro disso acontecer na história do Brasil. A Polícia Federal pediu ao STF a suspensão do Toffoli no caso do Master. Eu nunca vi isso acontecer. A Polícia Federal pediu para afastar o relator do caso, que é um ministro do Supremo. Tipo assim, eles basicamente estão chegando na corte falando assim, ó, tem um de vocês que não pode estar aqui. A Polícia Federal tá pedindo isso. E eu não lembro disso acontecer na história do Brasil. Se alguém lembra disso... Não, e não é comum, porque não é prerrogativa. Porque quem pode pedir suspeição é quem é parte no caso. A polícia, ela pode apontar a suspeição, mas ela não pode solicitar a suspeição. Quem tem que solicitar isso é quem é parte. O MP, no caso, ou alguém que esteja envolvido. Mas assim, eles que têm acesso às provas, né? Então, se eles estão falando isso, é porque realmente... A Polícia Federal comprar essa basicamente, briga... a polícia falou o seguinte, ó. Eu estou vendo coisas que pra quem eu apresentar prova, tá envolvido. Eu tenho coisas aqui que eu sei que eu não posso apresentar pra ele, porque ele está aqui. E vou te falar, o gabinete dele respondeu, tá? De quem? O gabinete do Toffoli. Eu sei, respondeu que o cara não podia, né? Nós vamos ler isso aí na matéria, mas volta lá. Vamos lá.
Põe na tela aí, vamos lá. Desce aí. Desce aí. A Polícia Federal apontou ao presidente do STF, Edson Fachin, a suspensão do ministro Dias Toffoli como relator das investigações sobre o Banco Master. Fachin já intimou Toffoli a se manifestar sobre o requerimento. As informações apresentadas pela PF Fachin têm como base conversas apreendidas no celular do empresário Vurcaro, dono do Master, que mencionam Toffoli. A citação a Toffoli nos achados da polícia foram revelados pelo UOL. A auxiliares, o ministro segue afirmando não ter razão para se afastar do caso. Em nota, o gabinete do magistrado afirmou que o pedido de declaração de suspeição apresentado pela Polícia Federal trata de ilações. Juridicamente... pede um silencinho lá pra galera, vai. Juridicamente, a instituição não tem legitimidade para o pedido por não ser parte do processo, nos termos 145 do Código do Processo Civil. Quanto ao conteúdo do pedido, a resposta será apresentada pelo ministro ao presidente da Corte. Isso aqui, eu li, não sei se foi nessa matéria ou em outra, que o superintendente da Polícia Federal, né, o delegado-chefe, ele foi pessoalmente despachar com o ministro Fachin. Eu já falei isso também na live de ontem e no meu vídeo que saiu hoje, que é o seguinte: quando você vai despachar pessoalmente com alguém, é como se fosse assim, é uma carta que você usa só se você tiver muita certeza do que você está fazendo. Porque, via de regra, juízes, principalmente desembargadores, ou que dirá ministro da Suprema Corte, que dirá presidente do STF, o cara tem um tempo absolutamente escasso. Pro cara parar pra te ouvir, se você não tiver uma coisa muito foda, soa tipo assim: quem é você pra gastar as minhas horas, né, que eu tenho 1 milhão de coisas a fazer, pra te ouvir? Você não sabe escrever o que você quer? Pra analisar como deve ser? Você precisa despachar comigo? Então você só despacha com um juiz, com um desembargador, etc. Ou quando você tem um acesso muito bom, tipo assim, cara, eu contratei um escritório de advogado de um chegado do cara. Então eu chego no cara e eu consigo esse acesso. Beleza. Ou você tem uma coisa muito forte na mão. Tipo, eu preciso despachar pessoalmente, juiz. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é um caso extremamente importante. Eu preciso gastar as suas horas nessa conversa, porque tem isso aqui que você não pode deixar de se atentar no caso. Para o superintendente da Polícia Federal ir para o presidente do STF, que nem é prerrogativa da Polícia Federal, pedir a suspensão do cara, é porque basicamente ele sentou o cara e falou: Fachin, vem cá. Ó, olha o que eu tenho aqui, ó. Como é que eu vou apresentar isso aqui, ó, pra ele? É como se eu... Imagina o seguinte, é como se eu, sei lá... Cara, não precisa nem fazer analogia. Eu tenho menção aqui de pagamento ao cara que vai julgar o caso. Como é que eu vou chegar no juiz e falar: juiz, eu tenho determinada prova aqui que menciona o senhor como como recebedor de x valores aqui, ó. Como que eu vou fazer isso? Como? E o Fachin, ele fica colocado numa posição que é o seguinte: de um lado ele é um dos 11. Ele é um da corporação. Não pode dar fogo ao amigo. Por outro lado, isso é grande demais, cara. Quem é que vai decidir? E essa é a parte que eu quero que você entenda. Por mais que juiz, por mais que ministro supremo não precise da sua aprovação, entenda só. Se o negócio for muito feio, muito escancarado, o próprio juiz, o próprio presidente do STF e os pares vão entender: cara, não dá pra segurar. Ele cruzou uma linha que não dá pra segurar. Ele cruzou uma linha que não dá. Eu vou dar um exemplo pra você. Quando a Isa Pena sofreu um assédio na Assembleia de São Paulo, o cara foi lá e passou a mão no peito dela, na frente de todo mundo. A galera falou, no dia que aconteceu, porque eu já contei essa história também, né? Ele aconteceu no dia que era pra ser o último dia de sessão, teve um problema e teve um segundo dia de sessão. Se não tivesse o segundo dia de sessão, praticamente não ia dar nada, só que teve o segundo dia de sessão. E no dia que teve o segundo dia de sessão, a Isa Pena já chegou com a Rede Globo. Ela chegou na Assembleia com a Rede Globo, já foi no plenário, já fez discurso, já fudeu. Este dia eu lembro, eu vi o Fernando Cury sair chorando do plenário e em prantos para o seu gabinete. Chegou lá no gabinete, estavam todos os deputados, tipo assim, mano, puta, como é que segura essa agora? E meio que foi tal, aí fizeram acordo com ela e salvaram o cara. Mas ele se fudeu, porque a justiça, né, falou, não, isso aqui é assédio, acabou. Mas ainda conseguiram salvar o cara. Por que conseguiram salvar o cara? Porque teve férias nesse período. Teve recesso.
E a Isa Pena também falou, meu, beleza, demorou, vambora, eu vou ganhar aqui muito fundo partidário, muito fundo eleitoral, vou fazer minha campanha, vou estourar de voto para ser federal em 2022. Se fudeu porque não conseguiu, gastou mais de 2 milhões de reais e não conseguiu se eleger. Mas, tá bom, vamos meio que jogar um relatório lá pro PT, o PT fez um relatório que salvou o cara e bola pra frente. E ela ainda elogiou o relatório do cara, que foi o Emídio. Então os caras ainda conseguiram segurar. Neste caso, a briga é essa. O Fachin ele vai falar, cara, o quanto que eu consigo segurar isso? Né? Eu vou dar outro exemplo que não deu pra segurar. Por exemplo, a Flor de Lis, saiu lá o escândalo onde ela teria mandado... Teria não, ela mandou matar o próprio marido. Quando chegou no Congresso, o Congresso é o antro do deixa disso. Cara, o Jean Willis já cuspiu no Bolsonaro, não deu nada. Puta, cara, assim, são tantos e tantos casos de tanta coisa. Meu irmão, você sabia que o pai do Collor matou um senador? Você sabia disso? Ele deu um tiro no senador? Você sabia disso? O pai do Collor sacou uma arma no Senado, mirou num cara, errou, matou um outro cara que não tinha nada a ver com a história, não deu nada pra ele. Não sei se você sabe dessa história. Só que tem internet, as pessoas estão mais interessadas nas coisas, etc. Flor de Lis mandou matar o marido. Esse aí ninguém que segurar, velho. Ó, veio a bomba aí, cara, ninguém vai segurar isso aqui. Ninguém vai segurar isso aqui, ninguém vai segurar isso aqui. O do Glauber Braga, a mesma coisa. O cara chutou o Costenaro, o cara arrumava briga com todo mundo, com o presidente da casa, todo mundo. Ah, vai ser caçado. Seguraram. O caso do Fachin é o seguinte. É exatamente isso que vai acontecer. O Fachin agora ele tá com uma divisão. Ele pode segurar a bronca e deixar o caso morrer. Ou ele pode falar, não dá pra segurar e nós vamos ter que queimar um. Toffoli aí, desculpa, um de nós partiu. Quem é que vai fazer ele ir pra um lado ou pro outro? Neste caso é você. Neste caso é você. Tá? Ó, os caras estão falando que saiu na CNN o valor do Vorcaro. Tem aí? Acha aí. Põe na tela aí. Breaking news. Vorcaro teria relatado... Relatado? Ah, relatado. Não é que ele delatou, né? Ele relatou pagamento de 20 milhões de reais à empresa de Toffoli. Ainda não há provas, no entanto, esses valores foram efetivamente transferidos ao magistrado ou a intermediários. Desce aí. Por que não há provas? Porque você precisa quebrar o sigilo. Quem é que autoriza a quebra de sigilo? O juiz. Quem é o juiz do caso? Gente, não é difícil pensar isso, né? É basicamente o seguinte, você imagina que o diretor da PF falou o seguinte, olha, tem a menção de um pagamento aqui de 20 milhões de reais, acabou de sair, de 20 milhões de reais. Só que esse pagamento é pro Dias Toffoli, eu preciso pedir o sigilo, a quebra de sigilo, para ver se esse pagamento foi feito. Eu preciso pedir para quem? Pro próprio cara. Pro diretor da PF ir lá e falar com o presidente do STF que assim, mano, aí já é demais, né? Investigadores da PF apuram o caso do Banco Master, que apuram confirmaram a CNN ter encontrado no celular do banqueiro Daniel Vorcaro conversas com menções a pagamentos de ao menos 20 milhões à empresa do ministro Dias Toffoli do STF. Gente, você capta isso aqui. Olha a primeira frase da matéria. Investigadores da PF confirmaram a CNN. Os caras estão desesperados. Se você tem um inquérito que está sob sigilo, como é que um diretor da PF confirma um veículo de imprensa e fala assim, meu, e a imprensa ainda coloca investigadores confirmaram. Você tá entendendo o que tá acontecendo? Não. Você põe isso na tua cabeça. Isso aqui é o cheirinho da Lava Jato, cara. Isso aqui é aquele cheirinho. Isso aqui é grande demais pra ficar debaixo do pano. Alguém tem que se fuder. E os caras já estão assim, foda-se. Isso aqui é absurdo demais. Chama a imprensa aí, foda-se. Ó, tem pagamento sim, ó. 20 milhões, tá? Eu vi a parada aqui, ó. Foda-se. Isso aí... que provavelmente eles devem estar liberando uma coisa que não vai dar problema pra eles, porque deve ter muito mais por baixo dos panos que eles estão... alguém, por favor, pode falar pra gente poder ver todas as provas? Não, assim, eu já tá... O fato da imprensa colocar isso logo de cara, tipo assim, em vez disso, cara, foi confirmado... Não. Investigadores da PF que apuram o caso do Banco Master confirmaram a CNN ter encontrado. Tipo assim, o cara da PF falou, foda-se, vou confirmar. E a imprensa falou, foda-se, vou falar que ele confirmou. Já tá no tipo, mano,
Gente, só eu tô vendo isso? Não é possível. Já tá assim. É importante lembrar uma coisa. O Toffoli, ele é o dono do inquérito das fake news, porque da outra vez que ele também foi mencionado, o Odebrecht falou no e-mail, o amigo do meu pai, tá? Da outra vez que ele foi mencionado, saiu a notícia que quando o Odebrecht delatou e o amigo do meu pai era o Toffoli, ele foi lá e falou, peraí, vamos segurar o Estadão e o antagonista aqui, inquérito das fake news. Como assim? Vocês vão sair falando mal de mim? Pra CNN, assim, pro Metrópolis ir lá no resort, pra CNN soltar isso, tipo, mano, eu estou falando aqui, ó, o investigador da Polícia Federal que investiga você confirmou pagamento de 20 milhões. A galera já tá assim, mano, vamos comprar essa briga e foda-se, ó, meus parabéns à CNN, viu? Meus parabéns à CNN. O Brasil tem que ser feito de pessoas assim, de instituições assim. Vamos lá, investigadora no celular do banqueiro menções a pagamentos de ao menos 20 milhões à empresa do ministro Dias Toffoli do STF. Apesar disso, os agentes afirmam ainda não haver elementos suficientes para comprovar se os valores chegaram de fato a ser transferidos ao magistrado ou a eventuais intermediários. O que eles estão praticamente implorando aqui? Teve um cara, eu acho que é importante você explicar isso. O cara me mandou assim, o Eric. A PF tem poder para prender todo mundo se ela quiser. Fala pra ele por que isso não é verdade. Não é verdade, cara. Deixa eu te explicar como é que funciona. Pra Polícia Federal prender alguém, ou ela pega um flagrante. Então, vamos supor que eu sou um policial federal aqui. Tô aqui. E de repente eu vejo alguém cometendo um crime aqui na minha frente. Aí eu posso prender. Pum, prendi. Ou ela precisa de uma ordem do Poder Judiciário. A Polícia Federal é poder executivo. Escuta só. A Polícia Federal é poder executivo. Ela não é legislativo. Ela não faz lei. A Polícia Federal não faz uma lei. Ó, nós criamos uma lei. Não faz. E a Polícia Federal não julga. Olha, eu julguei que agora você vai ser preso. Não. Quem faz lei é o legislativo e quem julga é o judiciário. Então a Polícia Federal ela sempre precisa estar amparada. Ou, como eu falei, num flagrante. Porque, por exemplo, acabei de ver o cara cometendo um crime. Eu não posso. Pera aí, pausa o flagrante aqui. Juiz, ó. Agora, se não é flagrante, ela precisa de um juiz para... Quem é que dá ordem de prisão nesse caso? Se o relator do caso é o próprio investigado. Dias Toffoli, eu preciso de um mandado de busca e apreensão na casa do senhor. Tem como o senhor, por favor, assinar aqui? Senhor Dias Toffoli, eu preciso de um mandado de busca e apreensão do senhor. Por isso que o cara foi lá. Você pode, por gentileza, me entregar seu celular, seu computador, exatamente. Né? Isso aqui é a Polícia Federal basicamente escancarando. Gente, o relatório tem que sair da mão do cara. O relatório tem que sair da mão do cara. É basicamente isso que eles estão fazendo. Apesar disso, os agentes afirmam ainda não haver elementos suficientes para comprovar se os valores chegaram de fato a ser transferidos ao magistrado ou a eventuais intermediários. O gabinete de Toffoli admitiu em nota divulgada nesta quinta-feira ser sócio do Meredith, empresa ligada a seus familiares que vendeu uma participação do Resort Taiaiá ao fundo Arlim, ligado ao Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. E aí eu pergunto para você duas coisas. Primeira coisa, pessoas já foram presas nessa operação por ligações menos diretas com o Daniel Vorcaro. Certo? Por exemplo, a gente não acabou de ver que o cara da Rio Prev foi preso porque ele investiu em coisas do Banco Master? Por que ele foi preso e o cara que recebeu o dinheiro diretamente, né, dessas transações do Arlim tá solto? Que no caso seria o Dias Toffoli. Mais do que isso, no caso do Sérgio Moro, ele foi declarado suspeito ao julgar o Lula e anularam todas as condenações do Lula em todas as esferas, tá? Não porque o mérito do Lula era bom, não porque o Lula estava certo no que ele estava pleiteando, não porque ele era inocente, mas porque falaram, não, o Moro é suspeito. E depois as outras questões falaram, não, muda a vara. Eles mexeram tudo, mas não analisaram o mérito do Lula. O que acontece nesse caso? O Sérgio Moro, por ter conversado num grupo de Telegram com o Deltan Dallagnol, coisa que ninguém consegue confirmar, porque um hacker entrou lá, você não sabe se ele adulterou mensagem, se não adulterou. Ele foi declarado suspeito. Por muito menos, o Moro foi declarado suspeito. Por muito menos, o Deltan Dallagnol foi cassado. Por quê?
que o Dias Toffoli não vai? Põe na tela aí. O negócio de ouro de Dias Toffoli no Itanhaém. Como um ministro, Ronaldinho dos Negócios transformou R$0 em R$6 milhões em 6 anos através de um investimento em hotelaria. Vamos lá. Dá um zoom aí. A referida empresa foi integrante do grupo Itanhaém Ribeirão Claro até 21 de fevereiro de 2025. Aqui você consegue ler, né? Vamos lá. 31 de agosto de 2020. A Meredith, empresa cujo ministro alega ser sócio, é fundada em Marília, São Paulo. O cara fundou a empresa em 2020. 3 meses depois, a mesma Meredith vira sócia do Resort Itanhaém, passando a ser dona de cotas que representam R$4 milhões mediante compensação de crédito. Ou seja, o resort reconheceu uma dívida com a empresa do ministro na exata medida de 33% de sociedade e transformou essa dívida em uma sociedade da empresa. Então é basicamente o seguinte, criei uma empresa aqui, Meredith. Aí o resort fala assim, olha, eu tenho uma dívida com a Meredith, que é de tanto. Então eu vou dar 33% das minhas cotas para ele porque eu devo isso para ele. Qual eram, né, as atividades mercadológicas da Meredith que justificaram uma dívida de 4 milhões em relação a esse resort? Exatamente, peraí. Deixa eu entender, como é que uma empresa criada em 2020, né, passa a ter um crédito com um resort? Como assim? Eu não entendi isso daí. Próxima. Você leu isso aqui? Peraí, parágrafo único. As cotas subscritas pela Meredith Participações são integralizadas neste ato mediante a compensação do crédito detido por ela contra a sociedade previsto no instrumento particular de cessão de crédito e outras avanças assinado em 9/12/2020. Exatamente isso. Então, o cara criou a empresa e, de repente, ele tem um crédito. Dia 19 de fevereiro de 2021, os sócios do Itanhaém retiram o fundador do resort, Euclides Galva Júnior, da sociedade, trocando-o pela família Ferro, dona do resort Morro dos Anjos, em Bandeirantes, Paraná, e sócios do Ratinho, no Itanhaém, Porto Rico. Então é o seguinte, pessoal, o cara cria empresa, essa empresa de repente, olha, tem uma cota aqui, que você me deve. Tá aqui. Beleza, estabeleceu a cota, então agora você que é sócio sai e vem a família do Ratinho. Puta história esquisita, velho. Os mesmos sócios aproveitam para aumentar o capital social da empresa e por isso a família Dias Toffoli passa a deter R$5,5 milhões em cotas do resort. Cara, que história esquisita, velho. Você tá entendendo o que tá acontecendo? O cara cria uma empresa, ele ganha imediatamente uma dívida, essa dívida é paga com cotas do resort, tiram o dono da empresa, colocam a família do Ratinho, e aí imediatamente eles aumentam o capital social da empresa, que aparentemente estava defasado. Ó, pessoal, isso aqui vale mais do que a gente está falando que vale, ó. Pode atualizar aí. 27 de setembro de 2021. Arlim, fundo de propriedade de Fabiano Zettel, pastor da Lagoinha Global e maior doador das campanhas de Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro, entra na sociedade, mediante compra de R$2,5 milhões em cotas da própria Meredith. Marília Dias Toffoli. A empresa chama Marília Dias Toffoli. Nossa. Quem assinou a compra pela Arlim? Silvano Gertzel, apontado como operador de lavagem de dinheiro para o PCC. Nossa. O resultado, em 12 meses, a Meredith lucrou R$2,5 milhões apenas por movimentações societárias. Cara, se isso pode no Brasil, o que não pode? O que não pode? A saída final, dia 21 de fevereiro de 2025, por fim, a Meredith sai da sociedade do Itanhaém mediante a venda de R$2,8 milhões. Isso aqui, sabe o que é isso? Eu vou falar o nome, isso se chama lavagem de dinheiro. Você tem um dinheiro, você precisa lavar esse dinheiro, magicamente você dá um acerto na sua vida. Você cria uma empresa, ela vira cota no resort, esse resort imediatamente se valoriza e você vende essas cotas. Ah, eu sou muito bom, vou fazer o quê? Eu transformei uma empresa de R$0 em R$6 milhões. Para PHB Holding. Quem é PHB? Simplesmente Paulo Humberto Barbosa, advogado de confiança de Joesley e Wesley Batista, os mesmos que tiveram, sob a representação da PHB e da empresa do Dias Toffoli, a suspensão de uma multa de R$10 bilhões no Natal de dezembro de 2023. Não foram
foram eles que viajaram com o Lula também? Esses tempos atrás aí? Vamos lá, já entendi tudo que aconteceu. Eu também, a gente tá fudido. O lance é o seguinte, cara. O lance é o seguinte. Vamos supor que eu sou um juiz e eu quero vender uma sentença. O cara chega, mano, tem como você acabar com uma multa minha aqui? Qual é o valor da multa? 10 bilhões de reais. 10 bilhões? Tá, você me paga quanto? Tô dando um exemplo, tá? Eu te pago 10 milhões. Pode ser? Você vai tirar uma multa minha de 10 bilhões e eu vou te pagar 10 milhões. Então fechou, feito o acordo. Como que eu vou te pagar? Vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma empresa agora, em 2020, e vou comprar cota de um resort. Daí, sabe o que a gente faz? Esse resort vai valorizar. Esse resort vai valorizar. Porque eu vou chamar celebridade, depois eu vou vender as cotas. Eu comprei, valorizou, vendi. E aí, beleza. Aí eu sou um as dos negócios. Pode ser assim? Pode ser assim. Foi isso que aconteceu, cara. Foi isso que aconteceu. O juiz da causa, ele mesmo, ministro Dias Toffoli. São muitas coincidências. Certamente o ministro deve lançar um curso de investimento. O cara é um mito dos negócios. Mais um. Manda isso pra mim no privado, por favor. É assim, cara, eu não... Como estamos de audiência, né, Ering? 7.200 pessoas ao vivo e 3.900 likes. O lance é o seguinte, cara. Você que tá aqui nessa live, você entendeu o que aconteceu, né? Você não precisa ser nenhum analista político, você não precisa ser contador, você não precisa ser economista. Basicamente, nós temos, pela primeira vez na história do mundo, um ministro da Suprema Corte supostamente lavando dinheiro com um banqueiro golpista, através de um resort onde ele magicamente comprou as cotas e o negócio valorizou demais, e magicamente todos os fundos que esse Daniel Vorcaro pôs à mão valorizaram muito. Tem fundo que valorizou 400%, né? E você encontrou mensagens no celular desse cara falando dos pagamentos ao ministro Supremo. Só que o juiz dessa causa é o próprio ministro. É a primeira vez na história que isso acontece. A primeira vez na história que isso acontece. Você está vendo a história sendo feita na sua frente. O que você vai fazer a partir de agora? Você vai desligar o celular e seguir sua vida normal? Ou você vai ficar engajado nessa porra? Espalhando pra caramba as notícias, cobrando todo mundo pra bater nisso. Porque eu não tô vendo os bolsonaristas baterem nisso também. Você tá vendo o Nicolas falar disso? Você tá vendo? Eu não tô vendo não, velho. Nós temos que cobrar os caras. Vai ter manifestação. A gente provavelmente vai fazer manifestação, provavelmente dia 21, depois do carnaval. E aí? E aí? Põe na tela aí. Gabinete de Toffoli diz que PF não tem legitimidade para pedir suspeição. Nota divulgada, É baseada em ilações. Isso aqui a gente já viu, né? Desce aí um pouquinho. Não, é isso aí. Já foi. Próximo. Aí, põe aquela notícia antiga, ó. Eu vou te contar uma coisa. Mais ou menos há um mês atrás não. 15 dias atrás. Aconteceu uma coisa que você viu que também foi muito curioso. Esse caso é cheio de peculiaridades. O Dias Toffoli pede para a Polícia Federal fazer busca e apreensão nas pessoas ao redor de Daniel Vorcaro e começa a apressar essa busca e apreensão. Mas que estranho. Por que ele tá tão, né? Fazem a busca e apreensão. Aí eles pegam essas provas e o Toffoli tenta deixar trancado numa sala do STF. Nunca vi isso. Por que isso? Né? Aí, algum tempo depois, acho que 2 dias depois, não, foi mal. Abre, vai, deixa mexer. Aí eu vou lembrar você o que eu já falei aqui. Em 2 dias você pode destruir provas remotamente. Você pode entrar num computador, num celular, alguma coisa que foi apreendida e destruir o que estava lá. Qual a minha esperança, Arthur? Minha esperança é que ninguém segura a Polícia Federal, tá? A Polícia Federal, se chegou, já pegou tudo que era equipamento eletrônico, já pôs no modo avião, vai ferrou. Mas vamos lá. Aí o Toffoli, pela primeira vez na história, sem nenhum motivo, ele fala que a Polícia Federal, em vez de 5, tem só 2 dias para colher os depoimentos. Por quê?
Só porque ele quis. Aí tem mais uma coisa que eu não falei. Eu comi bola, deixei passar. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Caso Master. Clima no STF foi de tensão entre delegada da PF e juiz auxiliar de Toffoli. Delegada Janaína Palazzo afirmou que suas ordens na PF eram para fazer acariação entre o dono do Master e o ex-presidente do BRB. E o diretor do BC. O que é acariação? Você põe na frente do outro e vai perguntando as coisas. Mas, por via de seu auxiliar, Toffoli insistiu para ter depoimentos individuais antes. Então, pera lá. A Polícia Federal chega e falou assim, pessoal, é o seguinte, pegamos 3. Pega o presidente, o ex-presidente do BRB, pega o diretor do Banco Central, pega o dono do Master. Nós vamos pôr os 3 juntos e fazer a cariação. Porque na cariação você começa a sentir quem tá nervoso, quem não tá, quem tá falando, quem o outro tá mentindo. A cariação é importante, a polícia vive disso, eles sabem fazer isso. Aí o Toffoli mandou o emissário dele, fala, não. Vai colher os depoimentos individuais antes da cariação. Cara, é muito escárnio. Me manda esse aí também no privado, por favor. É muito escárnio, bicho. É muito escárnio. Você vai fazer o quê a partir disso? Você vai ficar quieto só pagando a conta? Hã? Fala pra mim. Você vai ficar quieto só pagando a conta? Eu vou fazer alguma coisa, cara. O que? Eu não sei. Eu vou fazer manifestação, fazer pedido de impeachment, fazer o que precisar ser feito. Desce aí. O clima do Supremo Tribunal Federal foi de tensão entre o delegado da Polícia Federal e o ministro Dias Toffoli e seu juiz auxiliar. O ambiente pesou antes da tomada de depoimentos do dono do Banco Master, Nilvor Caro, fecha o quadradinho, por favor, e ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e do diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos. Desce aí um pouquinho. As investigações do Master ocorrem sob a relatoria do Toffoli, o juiz auxiliar do ministro, Carlos Vieira Adamec, foi designado para acompanhar as oitivas. Porém, a delegada Janaína discordou de algumas orientações passadas pela Adamec. Discordância sobre a criação. A primeira divergência ocorreu logo no início. Janaína, que preside o inquérito do Banco Master, disse que foi orientada pela direção da Polícia Federal a fazer uma criação entre os 3 sem depoimentos individuais antes. O juiz Carlos Vieira Adamec insistiu que a determinação era para que primeiro fossem escolhidos os depoimentos. A delegada insistiu que não havia ordem nesse sentido. Desce um pouquinho. Adamec ligou para o Toffoli e relatou o que estava acontecendo. O ministro afirmou a seu auxiliar que a determinação era, sim, de tomada dos depoimentos antes de uma cariação. A saída para solucionar a divergência foi o pedido da delegada para que fosse registrado em ata que o ministro relator do processo do Master havia determinado que fosse escolher os depoimentos dos investigados da Neordan e também o que basicamente vamos lá. A diretora da PF está lá. Não, o ministro, peraí, mas não é isso. Faz o seguinte, então consta na ata que isso aconteceu. Consta na ata que eu cheguei para fazer a cariação. Não tinha ordem para colher depoimento antes. Você ligou pro Toffoli e o Toffoli mandou fazer o depoimento antes. A polícia, eu vou te falar o que eu acho, tá? Eu tô achando que a Polícia Federal tá no veneno contra o Toffoli. Os caras já estão assim, vai tomar no cu esse cara. Ele tá tirando, ele tá achando que ele é quem? Hein? Tá impedindo nosso trabalho? Pelo amor de Deus. Polícia Federal, nós contamos com vocês. Não deixem ninguém segurá-los. Sejam o que vocês são. Sejam a Polícia Federal que o Brasil pode contar. Polícia Federal Brasileira, por favor, continuem sendo a Polícia Federal Brasileira. Volta lá. Você viu isso aqui? Depois, vamos terminar outra e eu já volto isso aí. Volta lá na outra. Desce aí um pouquinho. Desce mais. Perguntas. Em seguida, surgiu uma segunda divergência. O juiz auxiliar de Toffoli passou uma série de perguntas para a delegada, pedindo que ela fizesse aqueles questionamentos ao depoentes. Ela se recusou, dizendo que só podia fazer em seu nome as perguntas que considerasse adequadas. O juiz insistiu que ela seguisse a ordem. Basicamente, o juiz está mandando a Polícia Federal fazer as perguntas que ele quer. Olha isso, cara. O que mais precisa ficar escancarado para você, brother? Diante do novo impasse, a delegada ligou para o diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues, para relatar o que estava acontecendo. Com certeza o cara deve ficar putaço. Imagina você receber uma ligação. Oi, delegada. Olha, o juiz auxiliar do Toffoli está falando que não é para fazer as perguntas que eu quero, para fazer as perguntas que ele quer. Não, mas nós somos a Polícia Federal. Nós estamos investigando. Não. Mas o juiz está mandando fazer essas perguntas, não as outras.
Você imagina o diretor da PF ouvindo isso falando, mano, que afronta é essa, hein, meu? Que afronta é essa? E posso falar, não conheço esse diretor, tá? É Andrei Passos Rodrigues, né? Mas o Andrei Passos Rodrigues, pra ele ser diretor-geral da PF, esse cara estudou, esse cara prestou concurso, esse cara fez carreira, esse cara também deve ter falado assim, pera lá, velho, pera lá, eu tenho uma história aqui, cara. Tenho uma história, você tá falando com bosta, não. Entendeu? Ele também não precisa de aprovação popular. Ele também tem suas prerrogativas garantidas por lei. Vamos bater de frente com quem é comigo? Então vamos embora. Seja esse cara, senhor Andrei Passos Rodrigues, seja esse cara que vai bater de frente com o ministro, cara. Você pode ser o novo herói. Porque em 2016, quando o Moro bateu de frente com o Lula e foi pra cima, ele foi o herói da Lava Jato. O senhor pode ser o novo herói brasileiro e dessa vez, talvez, levar o Brasil para um lugar certo. Não lhe conheço. Não conheço sua história. Não sei se o senhor é de bom ou de mau caráter. Não conheço. Mas o senhor tem uma chance de ser um herói brasileiro. Diretor da Polícia Federal, senhor Andrei Passos Rodrigues. O Brasil vai poder contar com o senhor? Aparentemente sim. Aparentemente sim. Vamos lá, desce um pouquinho. Olha só. Andrei Passos afirmou que ela não podia fazer as perguntas que não eram dela, a não ser que o ministro Toffoli consignasse em ata que aqueles questionamentos haviam sido formulados por ele e não pela delegada. Cara, o cara falou assim, ele vai mandar você fazer tais e tais perguntas? Faz o seguinte, então. Manda ele colocar em ata que a pergunta é dele. Os caras meteram na mesa, falaram assim, é isso. Vai ter depoimento antes, vai ser com a pergunta que você quer? Assine a ata que é você que está fazendo isso. Vamos deixar registrado o escárnio que você está fazendo com a investigação. Ô, gente, eu estou vendo o chat. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu botei a notícia na tela. O Arthur Calma, falou que esperar concluir pra calma, pôr isso aí. chat. Tá Vamos aqui. lá. Ah, calma, gente. Desce aí um pouquinho. Interlocutores da PF e do Banco Central do gabinete do ministro ouvidos reservadamente pelo blog confirmaram as divergências. No Banco Central da PF, informação passada por esse interlocutor que foi a posição da delegada Janina Palazzo, que foi com a orientação de seguir a ordem. Tá certo. Desce aí um pouquinho mais. Desce mais. Ações que ele foi delegado, fiz todas as perguntas. É isso aí. Olha a sede do Banco Master, que a gente foi lá fazer manifestação. Vamos para a notícia agora? Vamos para a notícia agora? Próximo. Põe aquela notícia lá. Parece que acabou de sair, ó. Às 11h36, acabou de sair, tá? Toffoli manda PF enviar ao STF dados de todos os celulares apreendidos e periciados no caso Master. Com decisão, o ministro dobra a aposta na relatoria da investigação. Basicamente, ele falou o seguinte. Ô PF, sabe tudo isso que vocês estão vendo? Manda pro pai. Então, enquanto a PF tá falando assim, o presidente do STF, Edson Fachin, e vou te falar, hein, meu, que momento pro Fachin ser presidente, hein? Que bucha você pegou, hein, Fachin? Ô, Fachin, tô cheio de provas aqui. Tem como tirar o Toffoli da parada porque envolve ele? O Toffoli tá do outro lado assim. Manda pro pai. Traz aqui agora. Vocês vão trazer pra mim isso daqui. Desce aí a notícia. Vamos lá. O ministro Dias Toffoli, relator do caso do Banco Master, determinou nesta quinta-feira que a Polícia Federal envie os dados de todos os celulares apreendidos e periciados na investigação. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se estou falando besteira ou se é isso mesmo. Peraí, são meio-dia? Dá like. Não, tá certo. Vamos lá, é só pra eu não falar besteira aqui, vamos lá. O ministro Dias Toffoli... vamos lá. A determinação ocorre após o diretor da PF, Andrei Rodrigues, entregar ao presidente supremo, Edson Fachin, um relatório sobre a perícia realizada nos celulares do André Ricardo, dono do Banco Master. Na decisão, Toffoli coloca que a PF deve encaminhar, na íntegra, o conteúdo de todos os aparelhos de mídias apreendidas. Deixa eu mandar... Isso aqui é urgente, cara. Deixa eu mandar isso aqui no grupo aqui. A determinação... Desce aí. Na decisão,
Toffoli coloca que a PF deve encaminhar na íntegra, desce um pouquinho, o conteúdo de todos os aparelhos e mídias apreendidas, os laudos periciais, incluindo os dados telemáticos, informáticos e telefônicos. Segundo as investigações, o nome de Toffoli foi citado em mensagens contidas no aparelho. Basicamente assim, o Toffoli quer ter acesso a tudo que falaram sobre ele. Ao enviar o documento ao Supremo, a PF citou um artigo do Regimento Interno da Corte que trata da suspeição, o ato em que o juiz desiste de conduzir uma investigação por entender que há algum impedimento que põe em jogo sua imparcialidade. O lance é o seguinte, velho, olha só. O que o Toffoli está fazendo nesse momento? Eu vou te falar o que ele está fazendo. Ele juntou a equipe dele inteira. Falou o seguinte, meu. Eu vou pegar isso aqui. Nós vamos decupar tudo que foi falado sobre mim e vocês vão buscar a linha de defesa para tudo. Isso aqui falou, mas isso aqui é isso. Isso aqui nós vamos nos blindar em todos os aspectos que eu fui citado. É o seguinte, todas as vezes que você vai se defender, a promotoria... ela vai lá e apresenta as provas que ela tem. Aí essas provas são analisadas, isso aqui vai ser aceito. Aí joga para defesa. Defesa, essas são as provas que você tem que se defender disso. Aí todo mundo vai lá e julga. Nesse caso está acontecendo uma coisa esquizofrênica. O Toffoli, ele está pegando antes de qualquer defesa, ele está pegando as provas antes. Me dá as provas. Para ele ver como ele vai julgar. Olha aqui, cara, isso... Assim, cara, se isso pode no Brasil, o que não pode? Se isso pode no Brasil, o que não pode? Vamos lá. Segundo a investigação, o Toffoli está em aparelho. Ao enviar o documento ao Supremo, a PF criou um artigo do regimento... Citou um artigo do Regimento Interno da Corte que trata de suspeição, o ato que o juiz decidirá. Toffoli se tornou relator do caso em dezembro, quando, após um pedido de defesa do Daniel Vorcaro, o caso deixou de tramitar na Justiça Federal e foi enviado ao STF. Na época, uma citação nas investigações do deputado federal João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, justificou a decisão. No entanto, segundo a PF, o parlamentar não é alvo das investigações de fraudes financeiras. Após esse novo relatório da PF citando o Toffoli, o gabinete do ministro emitiu uma nova nota na manhã dessa quinta-feira, confirmando ser sócio da empresa que vendeu o resort, mas negando qualquer amizade ou pagamento entre ele e Vorcaro. Alguém mandou no chat o seguinte: a PF pode negar? Aí entra uma questão interessante. A PF não pode negar. Só que é o seguinte, meu. E se a PF negar? E se a PF negasse? Fala assim, não. Eu não vou entregar pra você. Você é o culpado, cara. Eu não vou entregar as galinhas pra raposa. E se a PF negasse? E se a PF negasse? Eu não sei. Sabe o que tinha que acontecer agora? Uma série de juristas, porque esses caras se importam muito com o mundo jurídico. Uma série de juristas deveriam fazer um conjunto de juristas, mais à direita, mais à esquerda, garantistas, fazer um manifesto. Cadê o Beto Simonetti, presidente da OAB? Não, pra fazer alguma exatamente. coisa? Eles iam fazer um manifesto falando o seguinte: parou. Isso aqui não pode. Isso aqui não pode. Eu vou falar uma coisa pra você. O Epstein, o caso do Epstein, olha só. O caso do Epstein, quando estava só em crimes sexuais, ele se livrou. Quando tratava de pedofilia, quando tratava de pornografia infantil, quando tratava de um monte de abuso sexual, ele se livrou das investigações. Quando que ele não se livrou? Quando ele mexeu com o sistema de justiça americano. Aqui você não mexe, irmão. Comprar juiz, fazer... Aqui você não mexe. Você mexeu, agora você vai se fuder. Você pode até comer criancinha na tua ilha. Agora, mexer com o sistema de justiça, não. As instituições brasileiras vão estar numa aprovação agora. Ou isso aqui vai ser disruptivo, ou isso aqui vai ser assim, não, pera lá, essa linha não dá pra cruzar. E vamos queimar alguém, vamos queimar o ministro vai se fuder. Vamos pôr um boi de piranha aí. Ou acabou o Brasil. Aí você pode fazer tudo. Se o juiz pode julgar o próprio caso, o que ele não pode. E posso falar uma coisa? O Alexandre de Moraes, que tava todo brigando com o Bolsonaro e parará, nessa briga não. Nessa briga eu tenho certeza que ele tá preocupado, cara. Essa briga tá ruim demais. 129 milhões de reais pra sua esposa, irmão. Que porra é essa, velho? Que porra é essa?
Põe o rosto desse cara. Vamos ver a cara dele. Não sei se tem a cara dele desse diretor, João Carlos Bacelar. Não, desculpa. Qual é o nome dele? Diretor da PF, Andrei Rodrigues. Andrei Rodrigues. Não, peraí, tinha mais um. Andrei Rodrigues alguma coisa. Sobe lá. Tinha outro. Tinha outra, acho que outra matéria. Andrei Rodrigues, não sei das quantas. Vê na outra. Se quiser assim aparece. É? Vamos lá. Põe imagens. Esse é o diretor? Olha, não conheço. Andrei Augusto Passos Rodrigues. Põe o rosto dele na tela aí. Já tá. Não, põe grande. Ó, senhor Andrei, recado aqui nosso pro senhor, tá? Não lhe conheço, não conheço a sua história, mas aparentemente o senhor está sendo muito corajoso, tá? Em enfrentar um dos homens mais poderosos da história da República Brasileira, que é um ministro, né, que está há mais de uma década na Suprema Corte. Com certeza ele tem influência em várias cortes inferiores. E ele está, vamos falar de linguagem, ele está tirando você. Está te tirando de otário. Mandou tua delegada, não vai fazer a cariação. Primeiro depoimento individual. Ah, ela quer fazer... Não, você não vai fazer as perguntas, você vai fazer essas perguntas aqui. E o senhor está defendendo a honra da Polícia Federal. Então coloque em ata que essas perguntas não são da Polícia Federal, são do próprio juiz. O senhor foi pessoalmente no Edson Fachin pedir a suspensão do ministro Sérgio Moro. Isso é um ato assim... Isso é um ato, olha, muito admirável. Eu deixo aqui, eu presto aqui os meus respeitos, as minhas assim, a minha mais profunda admiração pelo que o senhor fez. Novamente, não conheço o senhor, não sei se o senhor é de direita, de esquerda, não sei o que você acha de mim, do nosso grupo político, mas o que o senhor está fazendo, cara, pode voltar a dar a esperança pro povo brasileiro, das pessoas olharem e falarem assim, caramba, véio, tem gente de bem a fim de fazer a parada acontecer. Né? O Renan tem rodado o Brasil e fala o seguinte, dizem que a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. O povo muitas vezes pede merda, tá? O povo às vezes pede coisas que vão ferrar o próprio povo. A voz de Deus é a voz dos corajosos. Aparentemente o senhor é muito corajoso. Eu não sei qual é a religião do senhor, mas se o senhor for católico, se o senhor for cristão, saiba que o senhor pode ser a voz de Deus de verdade. Porque a coragem que o senhor está tendo de ir pra cima do Dias Toffoli. Olha, cara. Olha, eu vou falar, meu irmão. Olha, eu vou falar. O senhor é fera, viu? Enfim. Eu nem sei o que falar, cara. Nem sei o que falar. Deixa eu perguntar aqui, inclusive. Pessoal, dá like na live aí, tá? Arthur, a gente tá com mais de 8.000 pessoas ao vivo. Você quer falar do Valete Plus? Pessoal, entre no Valete Plus. É importantíssimo, tá, que você entre. Inclusive a revista de hoje que você vai levar é sobre isso. O Lobo da Faria Lima. Revista impressa falando sobre esse caso. E ó, você vai levar ainda de quebra uns Borgias pra você, tá? O Salomão fala o seguinte, me dá até angústia de ver essa live, sabendo que a merda vai continuar e não vai dar em nada. Cara, não é bem assim. Não é bem assim. É o que eu tô falando, cara. Eu tô sentindo aquele cheiro, cara, porque quando teve a Lava Jato, eu também achava que não ia dar em nada. Eu lembro do Gigante Acordou, e o Gigante Acordou não deu porra nenhuma. Aí eu lembro quando a Dilma ganhou, e aí, a Dilma ganhou, e aí, o Aécio pediu recontagem de votos, não deu nada. Marcha pelo impeachment, eu falei, não vai ter. E de repente, peraí, velho. Eu tô falando pra você, eu recebi ligação hoje de advogados, tá? Um em específico. Eu falei, cara, esse cara tá me ligando. E o cara falando, pô, Arthur, você vai fazer a live hoje. Caramba, o cara sabe que eu faço live, né? Um cara importante. Pô, eu queria fazer vídeo. Eu falei, não faz o vídeo, deixa que eu falo aqui na live. Pra esse cara tá falando isso, velho, assim... O clima no mundo jurídico hoje é de tipo assim... E aí, pessoal? E aí, meu? Nós estamos aqui fazendo o quê? Hein? Esse diploma que a gente tem, esse concurso que a gente prestou, esse cargo que a gente exerce, é pra nada? É pra nada? No final das contas, está submetido ao ordenamento jurídico da cabeça do Dias Toffoli?
é o que ele mandar, vai acontecer no Brasil? Que porra é? Porque assim, cara, se isso acontecer e não der nada, todos os juízes do Brasil são feitos de otários, são feitos de palhaços. Vocês estão trabalhando, se isso acontecer, vocês estão trabalhando pra nada. Vocês estão num sistema que não existe. Não só juízes, mas todos os advogados, todos os advogados, estudantes você é de louco. direito. Pô, a gente tem o maior sistema de justiça do mundo. Exatamente. É todo mundo feito de otário. Tudo que você Por causa- aprende na faculdade, você ficou 5 anos na faculdade, estudou pra caralho pra uma prova difícil pra caramba, que é a OAB, pra você jogar no lixo porque um ministro da Suprema Corte que deveria proteger a lei, tá ele mesmo deturpando a lei e você vai ficar aí sentado fazendo porra nenhuma. É foda, é foda. Eu fico revoltada como sendo uma pessoa do mundo jurídico. Cara, assim, eu vou te dizer, velho, Cadê as organizações da OAB, as centrais da OAB regionais, que fica lá fazendo cafezinho para advogado, para ficar fazendo palestrinha sobre nada? Por que vocês não estão falando disso? Entendeu? Por quê? Cadê as pessoas falando disso? Porque toda semana, eu sei, porque assim, toda semana, organização regional da OAB se junta para ficar tomando cafezinho, comendo pãozinho, se chama, ai, doutor, doutora. Cadê a prática? Cadê o que tem que acontecer de verdade? Cadê vocês se revoltando com isso? Eu não tô vendo nada. Agora advogado virou só pra fazer pose, fica andando de roupinha social e fingindo que essa barbaridade não tá acontecendo? É foda. Cadê o Simonetti? Entendeu? Enfim. Desculpa a revolta. Peraí, que os caras estão discutindo aqui, deixa eu ver uma coisa. Eles estão no... Tá na dúvida ainda, gente. Peraí, o que foi? Saiu uma notícia aqui, peraí. A viagem de Toffoli e a atuação de advogados ligados ao Banco Master segue sob escrutínio público, especialmente pelo fato do ministro ser o relator de decisões que afetam o jatinho pertencente ao empresário e ex-senador Luiz Oswaldo Pastore, amigo pessoal de Toffoli e também palmeirense, além do ministro e Botelho, que é o advogado que estava lá, estavam na aeronave outros convidados, entre eles o ex-ministro Aldo Rebelo. Pô, o Aldo Rebelo tava lá, bicho. Até tu, Aldo Rebelo. Até tu. Você tava no jatinho que tava o Toffoli e o Augusto de Arruda Botelho pra ir assistir jogo do Palmeiras. Até tu. Até... Deixa eu ver. Cara, assim, eu vou te falar, velho. Faz um favor, me manda a thread do França? Do França Já te também. mandei. Pelo amor de Deus, cara. Eu nem sei o que falar, gente, assim. Eu nem sei o que falar. Não dá nem vontade de continuar